Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, quero dizer para vocês o seguinte, olha só, agora a gente vai trabalhar o capítulo 3º da Lei 12.527, né? Então, seguindo aqui nosso roteiro, nós tratamos aqui das disposições gerais, muito importante, o artigo de 1 a 5º, né, de 1 a 5º, onde trata de quem é obrigado a obedecer essa lei, traz aí as diretrizes da lei de acesso à informação, traz também os conceitos importantíssimos, né? No capítulo anterior, a gente vimos aí dos direitos, né, que tem o cidadão de solicitar a sua informação, vimos a obrigatoriedade do poder público em relação à transparência ativa e à transparência passiva, né? Já este capítulo, a gente vai tratar especificamente do procedimento de acesso à informação. Professor, como assim do procedimento de acesso à informação? Ou seja, nós vamos tratar do quê? Do pedido de acesso à informação. Tá? Por exemplo, temos vários tipos de pedido, né? Você tem lá, você está fazendo uma pesquisa, por exemplo, você quer alguma informação do determinado órgão, e essa informação você não conseguiu localizar ela no site. O que você faz? Você solicita, você faz um pedido de informação. Está aí para vocês, né? E assim por... Esse pedido, inclusive, com base lá no artigo 7º da lei, da aula anterior, onde tem os direitos da sociedade, do cidadão, do povo brasileiro em solicitar informação. Em linhas gerais, tá? 3 coisas. Pedido, na hora, imediato, ok? Está aqui. Segundo, professor, a administração pública tem até 20 dias, podendo, atenção, ser prorrogável por mais 10 dias para o atendimento do seu pedido. Vamos supor, tá certo, que nesse pedido, você fez o pedido e você teve uma negativa. Dessa negativa, você pode ter o recurso, né? E aqui nós vamos detalhar como é que vai ser, como que você vai exercer o recurso dada essa negativa do seu pedido. Bacana? Então essa aqui é a ideia central deste capítulo. Vamos embora, né? Então, artigo 10º. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso à informação aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º desta lei, por qualquer meio legítimo. Qualquer meio legítimo. Professor, estou na página oficial do Facebook da Prefeitura de Araraquara, professor. Cara, se você está lá no site, lá na página oficial no Facebook, então supomos o quê? Que a administração pública está gerenciando. Então lá você pode fazer o pedido. Pode ser pedido via internet, via redes sociais, via escrito, ou seja, qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente. Isso é importante, né? Então tem que ter obrigatoriamente. Por quê? Se você está fazendo um pedido, tem que ter identificação do requerente. Por quê? Porque a administração pública vai responder esse pedido. A administração pública tem o dever, a obrigação de responder, mesmo que a resposta seja negativa, mas ele vai ter que responder. E a especificação da informação requerida, ou seja, o que ele quer, né? Então, olha aí, qualquer interessado poderá apresentar o pedido de acesso. Isso aqui é o quê? O pleno exercício do direito constitucional de acesso à informação. Parágrafo 1º. Para o acesso à informação de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizam a solicitação. Aqui o que acontece? Aí tem um prefeito lá que não quer que sejam divulgadas as suas informações, o que ele faz? Eu vou aí dificultar o pedido. A lei diz que é o seguinte, eu tenho que atender, mas a lei diz que o requerente tem que ser o quê? Identificado. Ele tem que ser identificado. Então, dentro dessa perspectiva, eu vou exigir aí muitos documentos de identificação. Por exemplo, eu vou exigir para o cara cópia do seu passaporte. Cara, nem todo brasileiro tem passaporte, ou seja, você está restringindo. Então, ou seja, o legislador quis aí que tem que ser identificado, mas essas normas, os requisitos de identificação não podem inviabilizar a solicitação, né? Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar a alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet, né? Então, está aí
através da sua fanpage, das suas redes sociais, aí, o órgão aí deve viabilizar essa alternativa para quê? Para aproximar cada vez mais aí o cidadão da administração pública. Parágrafo 3º. São vedadas, ou seja, são proibidas, quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público, né? Ou seja, você foi lá e fez um pedido de informação, tá? Aí o cara falou, para que você quer isso? Não tem um tal para quê, cara, né? É incrível, né, cara? Quando você, né? É incrível, né? Quando, principalmente em casa, seus filhos, tal coisa, para quê, né? Então aqui não pode o tal do para quê, mas olha a para quê, né? Olha a pegadinha aqui, cara. Ó, são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. De interesse público, cara, pegadinha de concurso. Então, marca aqui, tá certo? O seu marca-texto aqui nessa informação do interesse público. Fechou, né? Artigo 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Então, está aqui para vocês, né? Professor, qual que é o tempo da resposta? Então, primeiro, você tem que pedir, né? Você está colocando alguma informação, se você não encontrou lá no sítio, lá no site do órgão, no exercício da transparência, na obrigação da transparência ativa do órgão. Você não encontrou a informação. Aí você faz um pedido. Professor, qual que é o tempo de atendimento? Está aqui, ó, regra geral, deverá ser feito, acesso imediato à informação. Ó. Então, regra geral é acesso imediato. Está aí para vocês, né? Isso cai em concurso? Não cai, despenca. O examinador quer saber disso. Professor, não é possível, professor, conceder o acesso imediato, porque esse processo está lá no arquivo, o intermediário do órgão. Está lá, tá certo? Está lá no arquivo intermediário do órgão. E aí, professor? Aí, né? Aí o seguinte, né? Aí o órgão tem um tempo. E o que eu disse para vocês? Na prova é o seguinte, examinador de todas as bancas, de todos os concursos, que adora cobrar tempo, prazo, número. Não sendo possível conceder o acesso imediato na forma disposta no CAPT, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias. Então, está aqui para vocês. Vocês têm aí o quê? 20 dias, né? Você tem 20 dias para você poder responder, disponibilizar essa informação. Em quais requisitos? Primeiro, comunicar a data, o local e o modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução, obter a certidão. O que acontece? Você chega lá para o cara, eu quero a informação, não está aqui, está lá no arquivo. Tá? Então é o seguinte, você vai à agenda com o cara, você vai lá, tá certo? Dia tal, hora tal, nesse local, para você ter acesso à sua informação. É um direito seu em solicitar essa informação. 2. Indicar as razões de fato ou de direito da recusa, se tiver alguma recusa, né? Olha só, indicar as razões de fato ou direito da recusa. Por quê, professor? Com base nessa recusa, que pode ser total ou parcial, ele vai fazer o quê? O tal do recurso, né? Ele tem direito aqui a fazer um recurso sobre essa negativa, né? Olha aí. Agora, a autoridade que negou, tá? Tem que indicar as razões de fato ou de direito da recusa. A recusa está dizendo que pode ser total ou parcial do acesso pretendido. Ou, finalmente, comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou entidade que detém, ou ainda remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando do interesse da remessa do seu pedido de informação. Então, aqui é outra hipótese, né? Não, você não tem essa informação, e se você não tem essa informação, mas você sabe quem detém a informação, você tem que informar e cientificar, remeter o requerimento a esse órgão. Bacana? Claro que tem que ser o órgão aí do mesmo poder, né? Você não pode ser, se é do município, vai mandar para a União. Não, você não pode. Você tem que só informar para o cara correr atrás também. Ok? Fechou. Então, isso aí está escrito aqui. Vamos lá. MPOG, CESP, 2015. Cargo de analista. O órgão público terá
até 30 dias para atender às demandas de informação com base na Lei de Acesso à Informação, a LAI. E aí, professor? Aí é o seguinte, a questão está tratando do quê? Do prazo para o atendimento dos pedidos. A lei consagra isso? Consagra. Gente, regra geral do prazo, ó, RG, regra geral, ó, imediato, tá? Professor, não pode ser de prazo. Qual que você pode? O prazo são de 20 dias, ok? Nesses 20 dias, pode prorrogar? Pode, mais 10 dias. Aqui estão os prazos, todos os prazos para o atendimento do pedido. Vamos lá. O órgão público terá até 30 dias para atender a demanda da informação com base na lei da informação. E aí, professor, pegadinha de concurso, né? Ó, não é que terá, entendeu? Ele tem que fazer a entrega de imediato. Esses dois casos aqui, ó, é exceção, tá? É exceção. Então tá aí. Então gerou aí, pode gerar essa informação, essa questão aqui gerou muito dupla interpretação, né? Ó, o órgão público terá até 30 dias para atender às demandas de informação com base. Não é isso, né? E não é isso. É o quê? É de imediato. Tá, esses até 30 dias, inclusive esses 10 dias a mais aqui de prorrogação de prazo, são em situações aí extremas, né? Voltando aqui só um pouquinho, ó, tá? Não, é o próximo item aqui, eu vou falar para vocês. Então, o examinador considerou errada essa questão, por isso, porque ele fala que isso aqui é uma questão de interpretação. Bacana? Então, está aí para vocês uma questão de concurso do CESP. O CESP adora fazer esse tipo de coisa, mas você tem que saber. Inclusive, o seguinte, é a tal do prazo. É regra geral, cara. Todas as provas... Por que o prazo? Porque o número. As bancas adoram cobrar números, principalmente de uma lei como essa, uma lei que é longa, uma lei aí que tem muitos textos. Bacana? Então, essa questão foi considerada errada. Continuando. O prazo referido no caput primeiro poderá ser prorrogado por mais 10 dias mediante justificativa expressa da qual será cientificado o requerente. Então, está aqui para vocês, gente. Questão a prazo, ainda na questão anterior. São o quê? Prazo, qual que é? Regra geral, imediato, está lá. Não pode, até 20 dias. Mais 10 dias de prorrogado, uma situação extrema, ó, expressa, justificativa, né? Na qual será cientificado o requerente. Tá? O requerente. Parágrafo 3º. Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação que necessitar. Então, está aqui para você, né? Ah, eu quero tal solicitação. O que fala? Rapaz, você quer fazer uma pesquisa? Então é o seguinte, vai lá, entendeu? No arquivo, vai em tal lugar, lá estão todos os processos, pode se identificar e você vai ter acesso a todas as informações, né? Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, parou, olha só, então o cara está buscando uma informação. O que diz informação sigilosa? Ela é restrita. Não é todo mundo que pode ter informação sigilosa. Ela é restrita, por quê? Porque é uma informação que coloca em risco a segurança da sociedade e do Estado. O requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, ó. Ele pode entrar em recurso. O recurso vai ser o quê? O outro dispositivo que nós vamos estudar. Prazos e condições para a sua interposição, devendo ainda ser-lhe indicada a autoridade competente para a sua apreciação, né? Ou seja, aqui é o exercício aí, tá certo, do devido processo legal. Bacana? Fechou, né? IFRN, IDECAM, 2016, cargo de técnico. Vem comigo. A Lei 12.527, de 2011, determina que o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso às informações solicitadas pelo cidadão no prazo máximo de. Então, olha lá, no prazo máximo de. Gente, vamos lá. Primeira coisa, regra geral. Qual que é a regra geral? Imediato. Se não pode ser de imediato, tem até 20 dias. E esse 20 dias ele pode ser prorrogado por mais 10 dias com uma expressa mediante justificativa expressa. Pronto, se você sabe isso, você já sabe o cerne, o principal
do pedido do acesso à informação. Então, nós estamos falando aqui, ó, 20 dias, prorrogável por mais 10 dias, mediante justificativa expressa. Então, essa questão, facinho, aluno do LAC Concurso gabaritou, com certeza, a letra C de casa é a alternativa correta deste exercício, né? Olha, eu faço questão, gente, sempre de trazer muitos exercícios na aula, porque o exercício vai enriquecendo a aula. O exercício, o aluno, quando ele se depara com uma questão é cobrada em prova, ele presta mais atenção. Aí ele tenta se extrair. Eu gosto também quando eu faço o exercício, de fazer sempre aquela explicação que vem reforçar aquilo que eu já falei. Então vem comigo aqui. Parágrafo 5º. A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, né? Caso haja anuência do requerente, né? Então o requerente aí tem que concordar com esse formato aí, né? Tá certo? O formato. Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em outro qualquer meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação. Procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos, né? Então, aqui está aqui para vocês aqui, tá? Então é o seguinte, se você quer a fotocópia, então você vai ter que arcar com esse custo, né? Aí tem exceção, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos de fotocópia. Não tem como levar lá na fotocopiadora. É aqui, a gente vai falar mais para frente aqui, que tem uma lei que beneficia eles, já, né? Artigo 12, vem comigo. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados. Justíssimo, né? Agora vem, eu não tenho dinheiro, professor. Aí você vai entrar aqui no parágrafo único. Ó. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput de todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei 7.115, de 29 de agosto de 83. Então, está aí para vocês aí, né? Então, o cara pode solicitar aqui o atendimento dessa lei, que aí você estará isento de arcar com esses custos, né? Artigo 13, 13º. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que essa confere com o original. Professor, o que é isso? Né? Vamos supor que tem lá uma consulta de uma informação que ela está com os documentos aí, o texto, o papel está precária a situação, está precária. E se você colocar essa informação ao público, né, com muitos manuseios, a utilização ela vem o quê? Ela vai prejudicar a sua integridade, tá? A sua integridade. O que acontece então? O órgão vai lá, tira uma fotocópia, só que essa fotocópia tem um certificado que confere com o original, ou seja, a informação que você está buscando, você vai conseguir, ou seja, essa aqui é uma medida protetiva para os documentos públicos, né? Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, às suas expensas ou sob supervisão de servidor público, a reprodução que seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original. Às vezes, né, você pode chegar lá, né, o que pode acontecer? O documento não pode ser fotocopiado. Então, pode ser por outro meio, né, com supervisão, vai lá o servidor, o cara com a máquina fotográfica, ele pode fotografar aquela informação. Mas o importante é atender a informação. É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso por certidão ou cópia. Ou seja, solicitou, tá? Se solicitar a informação, o cara tem se o cara negar, fez o pedido,
houve negativa, ele tem o direito de receber aí a certidão porque fez isso. Por que é importante? Porque ele vai poder exercer o seu direito de recurso. Então está aqui. Ele tem um prazo para exercer o recurso. Aí é o seguinte, você encaminhou um pedido de informação para a autoridade competente. A autoridade competente negou essa informação. A Lei 12.527 traz do recurso, não pedido de reconsideração. O que é o pedido de reconsideração? É o exercício do direito de petição do servidor. Tá? Então, tem lá. O pedido de reconsideração, estou falando porque você pode ser pegadinha de prova. Ele é efetuado para a própria autoridade que concedeu a decisão. O pedido de revisão, ele é para o superior hierárquico daquele cara que negou. Para o quê? Para que faça um recurso, para que reavalie a decisão do subordinado, né? No caso de indeferimento de acesso à informação ou as razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias a contar da sua ciência. Então, está aqui para vocês o direito do recurso, né? Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior a que exaurou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias. Ou seja, vem comigo aqui, importante, ó, que eu disse, recurso sempre autoridade superior, né, hierarquicamente superior, para o chefe do cara que tomou aquela decisão. E o prazo do cara são 5 dias. 16. Negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria Geral da União, que deliberará no prazo de 5 dias. De novo, negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerimento poderá recorrer à Controladoria Geral da União. Ou seja, você pediu para o cara negou. Aí, você entra em 10 dias, você vai pedir para o superior hierárquico dele o recurso. O cara negou. O órgão negou. Aí a legislação está concedendo para você mais uma carta na manga. Você pode solicitar mais um recurso, né? Ó, a Controladoria Geral da União, a CGU, é o órgão responsável por isso, né? C. O acesso à informação não classificada como sigilosa for negada. Então, olha aí. Se a informação for classificada como sigilosa, tá? Sigilosa nós temos 3 tipos, né? Reservada, secreta e ultrasecreta. Então, só pode chegar na CGU se a informação não for classificada como sigilosa. A decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou hierarquicamente superior quem possa ser dirigido o pedido de acesso ou desclassificação. Os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta lei não tiverem sido observados, né? Então, ou seja, aqui eu vou declarar aqui como ultrasecreta, né? Primeiro, você não é autoridade competente para classificar como ultrasecreta, tá? E aí você já pode cair lá como recurso na CGU. E, finalmente, estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos na lei. Ah, o cara tem 5 dias para deliberar, o cara não deliberou, já tem 15 dias. Então, você pode o quê? Solicitar lá na CGU a análise do seu pedido, ok? Parágrafo 1º. O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria Geral da União depois de submetida a apreciação pelo menos a uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exaurou a decisão impugnada que deliberar no prazo de 5 dias. O que está fazendo aqui? Ele está se protegendo para não chover de pedidos lá na CGU, né? Então, não pode ir diretamente na CGU. Você tem que entrar com recurso primeiro no órgão, com o chefe superior hierarquicamente imediato do cara que preferiu, no prazo de 5 dias que ele tem. Se ele não conseguir, você vai lá para a CGU, né? Ah, está 10 dias lá. Aí sim, 10 dias lá, você volta no dia anterior. 2. Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria Geral da União determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao dispositivo dessa lei. Finalmente, negado o acesso à informação pela Controladoria Geral da União, poderá ser interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação e Informações que se refere ao artigo 35. Né? Vamos lá, todos os recursos previstos. Primeiro,
Você faz o pedido para o órgão recusou. Aí você entra com recurso sob a decisão da autoridade que negou, que é o hierarquicamente superior, ele tem 5 dias. Ele manteve a negativa. Manteve a negativa, vai para a CGU. A CGU manteve a negativa. Daí ele pode recorrer à Comissão Mista de Reavaliação e Informação, que nós iremos falar desse cara na parte 6 da lei, no artigo 35 da lei. Nós vamos falar desse sujeito aí. Bacana? Negado aqui, né? Terminando. No caso de indeferimento do pedido de desclassificação de informação protocolado em órgão da Administração Pública Federal, poderá o requerente recorrer ao ministro de Estado da área, sem prejuízo das competências da Comissão Mista de Reavaliação e Informações previsto no artigo 35 do disposto do artigo 16. Né? Artigo 16 é aquele artigo que fala assim, a Controladoria Geral da União. Vamos lá, vou explicar para vocês aqui, vocês não vão entender. Indeferimento de pedido de desclassificação de informação. Está aqui. Tá, então, nós temos aqui informação sigilosa. Nós temos 3 tipos. Reservada, proteção até 5 anos, secreta 15 anos e ultra. Secreta 25 anos. O que acontece? Você precisa de uma informação que está protegida, classificada como reserva. Então você faz o quê? Um pedido de desclassificação. Porque se você derruba essa classificação aqui, a informação ela passa a ser pública. Isso que é o pedido de desclassificação de informação. Tá? O que acontece? Você pode, se você fez um pedido, você foi negado, você pode requerer ao ministro de Estado de cada área para analisar o seu pedido, tá certo? E claro, toda e qualquer coisa você vai lá nessa comissão mista de reavaliação, um órgão importante aí que nós vamos estudar já no decorrer das nossas aulas, né? O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à autoridade mencionada, aos ministros de Estado, depois de submetido à apreciação pelo menos a uma autoridade hierarquicamente superior, à autoridade que exaurou a decisão impugnada e, no caso das Forças Armadas, o respectivo comando. Ou seja, você tem que sempre colocar, você tem que seguir. Primeira coisa, direito a recorrer tem. Você tem que fazer sempre o primeiro recurso lá, que é do hierarquicamente superior, né? Quem tomou a decisão. Parágrafo 2º. Indeferido o recurso previsto no caput que tenha como objeto a desclassificação de informação secreta ou ultrasecreta, né, caberá recurso à comissão mista de reavaliação de informações previstas no artigo 35. Né? Tudo cabe lá. Então, a instância máxima para avaliar pedido é a comissão mista de reavaliação. Artigo 18. Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no recurso previsto no artigo 5º e de revisão de desclassificação de documentos sigilosos serão objeto de regulamentação própria dos poderes legislativo, judiciário e do Ministério Público em seus respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento do pedido. Ou seja, a legislação previu ainda, além de todos esses recursos, né, os procedimentos de revisões de decisões, né? Professor, revisão, né? Revisão no direito administrativo, aqui estamos falando de direito administrativo, é o seguinte, assim, normalmente ele é utilizado quando denegou, ok. Só que aí é o seguinte, 2 anos depois, surge um fato novo, né, que vem comprometer a classificação dessa informação. Aí você entra com revisão. Só que a lei não detalhou como deve ocorrer os processos de revisão. A lei remeteu para onde? Para os regulamentos próprios, né, para os decretos, ok? Então, os decretos aí vão regulamentar a forma do exercício desse direito do pedido da denegatória, no caso, você solicitar a reversão da denegatória no pedido de revisão, né?
Último assunto dessa aula, nessa parte, olha só. Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, né, respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso à informação de interesse público. Ou seja, o legislador quer que esses órgãos, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, são órgãos controladores externos do Poder Judiciário e do Ministério Público, saibam o quê? Saibam das informações que foram negadas já em segundo grau de recurso. Aplicam-se subsidiariamente no que couber a Lei 9.734, de 29 de janeiro de 99, ao procedimento que trata, ou seja, essa lei aqui trata do trâmite do processo administrativo no âmbito da administração pública federal, e ela é um espelho também de utilização aí do Estado e dos municípios. Bacana? Fechamos aí a nossa segunda parte e vamos encerrar com essa frase aqui, ó. Nunca saberemos o quão fortes somos até que ser forte seja a única escolha, né? Ou seja, né, você não sabe como você é forte, cara. Você só vai saber quanto você é forte quando você for solicitado a sua força, né? Quando te encurralarem num canto e você ter força para você resistir. Forte abraço, fique com Deus, fui, tchau.